Mas ela virou para mim e falou, Deus é contigo. Aí eu, amém. Bom termos assim irmãos, né, que nos encorajam. Eu queria pedir à igreja que estará abrindo comigo a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 5, irmãos. Foi a palavra assim que o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 5. Mais um culto de missões, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Depois eu peço também ao irmão Lucas, que me ajude no teclado, em nome de Jesus. Amém, igreja? 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 1. Ficamos de pé em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Podeis assentar, igreja, glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa história, igreja, esse texto, né, nos conta a história de um homem, uma história muito rica, né, que é a história de Naamã. Quem não conhece, né, a história de Naamã, dos 7 mergulhos. É uma história muito rica e muito conhecida. Mas logo no início aqui, nós nos deparamos com um momento com dor. Nós nos deparamos com um sofrimento, talvez emocional, social, familiar deste homem. E nós vemos aqui porque pelo fato desse homem ele ser leproso. A Bíblia diz que ele era herói valoroso, porém leproso. Mas o Senhor, ele foi na vida de Naamã. Eu queria que colocasse ali na tela quando Jesus mesmo relatou sobre a cura de Naamã. Foi lá em Lucas, capítulo 4, Lucas 4, versículo 27. Diz assim: E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? O próprio Jesus relatou que o único que foi purificado foi Naamã. Só que é natural nós voltarmos aqui e ver que ele era um grande chefe, que ele era um grande homem, que ele era poderoso, porém leproso. Muitas vezes as pessoas falam, fulano é aquilo, é isso, porém, fulano é grande, é forte, porém, nós sabemos que todos nós temos poréns. Mas nesta noite, eu não queria falar dos poréns que nós temos. Eu queria dizer a você, porque esses poréns que nós temos não anula a sentença que vem antes. A sentença que vem antes da vírgula. A sentença onde diz aqui que esse homem, ele era um homem valoroso. Porque a questão não é o que está depois da vírgula. Porque o que está depois da vírgula, queridos irmãos, esses poréns, é o que dá conta da nossa fragilidade, das nossas tristezas, das nossas as diversidades que temos nas nossas vidas. Mas temos que glorificar a Deus, que mesmo tendo este porém, que nós vemos aqui, que ele era um homem valoroso, porém leproso, homem de respeito. Eu queria que você
desfocasse do que você vê depois da vírgula. E queria que você, aleluia, que você focasse no que você tem depois da vírgula. Porque às vezes muitos pegam o final, pegam um pedaço da história e quer definir tudo. Nós temos um exemplo grande que o Senhor trouxe ao meu coração. A história de Jó. Jó, mais ou menos nos seus primeiros, início dos capítulos até mais ou menos o capítulo 38, nós vemos que Jó, ele teve conflitos com seus amigos, com a conduta complicada, distorcidas, foram desacertos, inconveniências, só que chega no capítulo 42 e Deus poderia diminuir a palavra de amigos, talvez para colegas, ou talvez para... E Jó orou pelos seus inimigos. É assim que diz na palavra do Senhor? Não. E Jó orou pelos seus amigos. Aquele título que foi dado de amigo no início do livro, ele continuou sendo, mesmo depois daqueles amigos falarem bobagens, talvez meter os pés pelas mãos, talvez fazer perguntas ridículas a Jó, inconvenientes, mas isso não anulou, aleluia, aquele título de amigo que tinha para com ele, porque Jó poderia dizer, esses poréns que apareceram, eles agora não são mais meus amigos, eles são apenas meus colegas. Talvez, querida igreja, o Espírito Santo está falando comigo e contigo que nós somos fáceis de quando alguns poréns de algumas pessoas aparecem, simplesmente nós colocamos, nós afastamos, nós deixamos, excluímos. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que talvez o Espírito Santo está dizendo, traga essa pessoa de volta, esse amigo que talvez você deixou esquecido só por uns poréns. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê o meu e os teus poréns todos os dias, e mesmo assim, ele não me excluiu, ele não afastou, e ele olha para mim, para você e diz, você tem valor. É assim que o Senhor faz conosco. Porque se o Senhor fosse olhar para os nossos poréns, ele já tinha nos excluído. Porque ele tem olhos como chama de fogo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele ouve o que eu não ouço, ele vê o que eu não vejo. E o que eu quero te dizer nesta noite é que o inimigo, irmã Natália, ele nunca vai procurar qualquer pessoa para te ferir, não. Ele vai procurar a dedo a melhor pessoa para te ferir. Sabe por quê? A pessoa que você tem mais admiração, o efeito vai ser mais eficaz. E o inimigo, ele faz assim. Não pense que ele usa qualquer pessoa para te ferir. Ele vai usar, talvez alguém que você mais admire, para tocar. Mas voltando ao texto, nesta noite eu queria te dizer que lá no versículo 2, diz assim, que saíram as tropas da Síria e arrastaram uma menina. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Nós vemos aqui uma história que nós sabemos muito de Naamã, mas nessa noite eu não quero falar tanto de Naamã. Eu quero falar mais dessa menina. Essa menina que ela foi, diz aqui na palavra do Senhor, que ela foi tirada do seu país, da sua cidade. Vamos dizer assim, ela foi arrastada. Talvez não deu tempo dela
pegar as suas coisinhas. Talvez não deu tempo dela, talvez se despedir do seu pai, da sua mãe, da sua família. Talvez aquela menina, pela idade que aqui na palavra do Senhor não fala, talvez aquela menina ela chorou. Talvez aquela menina pediu para não ir. Talvez ela fez tudo o que ela poderia, implorou, mas não. Diz que ela foi arrastada e levada para a Síria. E muitos aqui pensam assim, levou a menina, pegou a menina. Mas lá na frente há meninas que vão pegar eles. Você já conhece essa história. E muitas vezes o que eu quero dizer nesta noite é que acontece alguns rápidos nas nossas vidas, algumas portas fechadas. Às vezes acontece algumas situações, algumas dores que nos fazem pensar que estamos sendo levados, arrastados para uma situação de calamidade. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós somos arrastados, levados, e como olhando o cenário, nós estamos indo para a situação de calamidade. Mas quando, aleluia, Deus está no controle da nossa vida, e eu sei que Ele está no controle da nossa vida, quando pensamos, aleluia, que estamos sendo presos, é nós que estamos prendendo. Quando muitas vezes nós pensamos que estamos perdendo, é aí que nós estamos ganhando. Quando você pensa, eu vou estar sendo humilhado, é aí que está vindo o processo de exaltação. Porque lá em Israel, essa menina aqui, ela era apenas uma menina. Essa menina aqui, na sua casa, era apenas uma filha, uma moça, uma jovem. Essa menina era apenas mais uma menina em Israel. Mas lá na Síria, ela vai se tornar protagonista de uma grande história, uma história poderosa. Ela vai se tornar protagonista de uma história poderosa. E eu quero nessa noite que você glorificasse a Deus, porque talvez Ele permitiu que pegasse na sua mão e você fosse arrastado, eu não sei, carregado. Eu queria que você glorificasse a Deus, porque talvez você foi expulso daquela casa. Eu queria que você glorificasse a noite, nesta noite. Talvez você recebeu uma demissão. Eu queria que você glorificasse a Deus por isso. Eu queria que você glorificasse a Deus, aleluia, por lutas e dificuldades que talvez você foi jogado, arrastado. Eu queria te dizer nesta noite que você pode glorificar a Deus, porque Ele está dizendo, eu estou te jogando para a melhor parte da sua história. Aleluia. Ela estava indo para a melhor parte da sua história e ela não sabia. E diz na palavra do Senhor que ela é dada à esposa de Naamã. Essa menina ela é presenteada como serva. Como serva, tem algumas traduções que diz como escrava da esposa de Naamã. Mas aqui, o que me chama a atenção é porque, apesar de uma menina, ela é crente. E crente é diferente. Onde ele chega é diferente. E aquela menina, ela é líder das suas emoções. Ela não deixa aquela dor, aquele sofrimento roubar dela a capacidade que Deus tem de fazer por alguém. Porque ela poderia, aleluia, ela poderia dizer, porque muitas vezes, quando Deus não faz na nossa vida, o que o inimigo mais quer, irmã Rosângela, é que nós passamos a acreditar que Deus perdeu a capacidade de fazer. E ela poderia dizer,
Aquela menina, ela poderia falar: ah, mas se Deus não livra, se Deus não poupa, se Deus não guarda, por quê eu vou falar desse Deus? Mas ela entende. Se Ele não fez em mim, eu nem sei por que Ele não fez em mim, mas não altera a capacidade que Ele tem de fazer. É isso que eu quero te convidar nesta noite. Talvez você foi vítima, aleluia, de um luto, você perdeu alguém. Mas eu quero te dizer nesta noite, para você voltar a profetizar, a dizer que Deus ainda cura. Talvez Deus permitiu que chegasse uma doença, mas você, aleluia, vai enxergar e dizer que Ele ainda cura. Talvez seu casamento não dá dando muito certo. Ah, mas você vai dizer: eu creio que Deus restaura. Aleluia. Talvez seu filho está afastado, mas você vai dizer: eu creio que Ele traz filhos ainda para o altar. Aleluia. Você vai dizer: eu estou endividado, irmã Isa. Eu não sei o que fazer, mas eu te convido, aleluia, a dizer nesta noite: Ele ainda provê. Ele ainda provê, aleluias. Eu convido a te dizer, aleluia. Você que enfrenta o pânico, a depressão, a dizer: Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque o que Ele não fez em mim, aleluia, não altera o que Ele é. O que Ele fez em mim não altera o que Ele é. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode glorificar a Ele. Você pode exaltar a Ele. Aleluia. Aquela menina, ela não era escrava da sua dor, da sua angústia. Aleluia. O Senhor nesta noite está dizendo: não seja escravo da sua dor, da sua angústia. Seja líder das suas emoções. Eu tenho a capacidade ainda de fazer, de curar, de restaurar. Não é como você quer, é como eu quero. Mas você tem que crer em mim. Não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Aleluia. Aleluia. E diz na palavra do Senhor que aquela menina, talvez ela vai se aproximando da sua senhora e vai vendo as coisas e vai se aproximando. Talvez ela começou a ver o seu senhor com aquele problema, com aquela lepra, com aquela doença. Porque nós temos que ser acessíveis às pessoas. Se você não é acessível às pessoas, como é que você vai falar desse Deus para essas pessoas? Você tem que acessar. E eu creio que aquela menina, ela talvez conquistou aquela sua senhora. Porque ela teve, aleluia, como chegar até a sua senhora e dizer, aleluia. E dizer como ela falou, irmã Isa, do seu Deus. Ó, que incrível. A menina aqui, pastor, ela não fala logo do seu Deus. Ela fala: ah, meu Senhor, se encontrasse o profeta que há lá na minha terra, que tem lá em Israel. Aleluia. Ela falou da reputação de um profeta. O profeta Eliseu. E hoje eu sei, irmãos, que hoje não temos esse cargo nem essa função mais de profeta, que é no Antigo Testamento. Só que hoje nós temos homens e temos mulheres de Deus, sim. E se você não enxerga isso, está na hora de você ir para o jardim da oração, porque lá você vai começar a discernir quem é homem e quem é mulher de Deus. E diz, aleluia, porque nós temos que ter cuidado com essa geração, uma geração perigosa. Como assim, irmã Isa? Uma geração perigosa de internet, que vive a criticar pastor, a criticar a igreja, a criticar línguas estranhas, a criticar o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
temos que ter cuidado. Mas eu vejo aqui na palavra uma menina. Não era um menino, porque homens naquela época tinham acesso aos rabinos, estudos, não. Era uma menina, mas uma menina cheia da graça, cheia do poder de Deus, dizendo: se ele conhecesse o meu Senhor. Aleluia. Se conhecesse. E no versículo 4 e 5 da palavra do Senhor, diz assim, então entrou Naamã e o notificou o seu senhor. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã, ele comunica ao rei o que ele ouviu. Com certeza a menina falou à esposa. A esposa com certeza falou ao seu esposo. E ele chega ao rei e comunica. E conta. Agora eu imaginando. Naamã, chefe do exército, general, chegando para o rei e dizendo que uma menina falou que se ele fosse em Israel conhecer um profeta, ele seria curado. Eu imagino aquele rei dizendo assim: Naamã, você está dando ouvido a uma menina? A uma menina? Eu imagino Naamã dizendo assim: é porque você não conhece ela. Se você olhar nos olhos dela, você até se arrepia. É porque você não conhece a menina. A menina de madrugada, ela conversa com o seu Deus, que eu não sei o que é aquilo. É porque você não conhece quem é esta menina. Isso sou eu, igreja, não está escrito aqui. Porque imagino ele contando isso ao rei, pedindo esta carta para ir até Israel. E sabe de uma coisa, igreja? Sabe por quê? Muitas vezes a gente não dá voz a qualquer um. Não é a qualquer um que eu quero dizer. Às vezes é um homem e uma mulher de Deus. Mas muitas vezes a gente quer ficar escolhendo mensageiro. Escolhendo. Não é porque a igreja está mais bíblica, está isso, não. Sabe por quê? É porque a gente não está leproso. É porque a pele está limpa. É porque a pele não está sangrando. Porque a dor, ela rasga a alma. E você vem, e não importa se é a irmã Isa, se é o pastor, se é o pastor James, se é a irmã Vanessa, se é a irmã Natália. Você só quer chegar e dizer: fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Porque você quer ser limpo. E muitas vezes nós queremos estar escolhendo. Mas a dor, ela rasga a alma. E ele deu atenção para aquela menina. E nós temos que ter cuidado para Deus não começar a tocar na pele. Para a gente começar a glorificar a Ele. Para a gente começar a dar mais importância a Ele. Para começar a achar que não precisa estar aqui só nos domingos. E eu imagino o rei dizer a Naamã, no versículo 6, diz que ele leva a carta ao rei de Israel. Só que a menina falou rei. A menina falou profeta. Só que ele chega e entrega ao rei. E diz que quando o rei recebe a carta, que ele lê, que diz para que o cure ou para que o restaure da sua lepra. Diz que o rei, ele rasga as suas vestes.
Ele rasga suas vestes de desespero, porque ele fala: sou eu tal que posso dar a vida e tirar? Ele quer algo, ou seja, ele achou que o rei estava indo contra ele, que queria causar guerra, briga, porque ele sabia que ele não tinha poder sobre isso. E o rei, olha que incrível, tão grande, não sabia o que a menina tão pequena sabia. Aleluia. Que ainda tinha profeta em Israel. E diz, aleluia, porque em Israel não era rei fala e profeta treme, não. Era profeta fala e rei treme. Porque ele sabia que quando o profeta estava falando, era Deus falando. E diz no versículo 9, que Eliseu soube e mandou chamar. E no versículo 9, Naamã vai até Eliseu. Só que Eliseu não sai. Eliseu manda seu servo, seu empregado, seu servo, falar com Naamã. Por quê? Eliseu é mal educado, irmã Isa? Não. Eliseu tinha discernimento. O Espírito Santo falava, Deus falava com Eliseu. Eu creio que o Senhor falou no coração de Eliseu: não vá, mande o servo. Já para começar a trabalhar no orgulho de Naamã. Já para começar dali. Porque você ser recebido pelo empregado, pelo servo, não pelo dono da casa, não pelo profeta, é complicado. E aí no versículo 10 diz que Eliseu mandou o mensageiro e mandou ele lavar 7 vezes no Jordão. Mas no versículo 11, igreja, Naamã ele se irritou, Naamã ele se indignou, porque ele falou: por que não? Nos rios de Damasco, de Abana e Farpá, porque são melhores. Agora, nesse Jordão, por quê? Eu pensava que o profeta iria sair, ia estender as mãos, orar, pegar a minha doença e eu iria ser curado. Ia invocar o seu Deus e eu ia ser curado. Só que o que ele não sabia, que o lamacento Jordão tinha, a Abana e Farpá não tinha. Abana e Farpá poderiam ser melhores, águas melhores, cristalinas, mas não tinha o que o Jordão tinha. Às vezes você fica olhando no espelho e dizendo: fulano tem, ciclano tem e eu não tenho. Fulano tem e eu não tenho. Perdendo tempo. Comece a olhar no espelho e peça ao Espírito Santo para revelar o que você tem e o que o outro não tem. Porque muitas vezes nós ficamos olhando para o que um tem e o que o outro não tem. A congregação tal tem, mas a daqui não tem. Comece a olhar o que o daqui tem e o que de lá não tem. Você tem que começar a glorificar a Deus pelo que você tem e não pelo que você não tem. Aleluia. Porque é assim que o milagre vai acontecer. E no versículo 14, diz que ele desceu 7 vezes. Nós conhecemos a história. Naamã vai e ele desce as 7 vezes. E nós sabemos que 7 é um número poderoso. É um número de Deus, número poderoso. E nós sabemos também que 7 são os dias da semana. Olha que coincidência. São os dias da semana. E o que eu quero te dizer nessa noite? Muitas vezes nós queremos ficar limpo. Aí viemos e mergulhamos no domingo. Mas eu quero te dizer, na segunda, não se afasta não, mergulha também. Aí tem a terça, vai também. Aí chega a quarta, aleluia, vem também. Aí chega a quinta e diz: mas para que ir lá? Eu vou fazer o quê? Vai também.
Aí talvez chegue a sexta-feira, eu vou lá fazer o quê? Ver a irmã Isa ficar gritando, irmã Isa grita demais, não sei para que aquilo. Mas o Senhor, Ele usa do jeito que Ele quer. O Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer. Tem gente que o Senhor, Ele usa baixinho, Ele fala e o Senhor opera e o Senhor age. Tem gente que o Senhor usa no barulho. O que você tem que ter é o discernimento do Espírito Santo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí chega o sábado, louvado seja o nome do Senhor, você recebe uma ligação e diz assim: vamos para tal lugar. Sabe para quê? Para domingo de manhã você não está na EBD, mas o Senhor está dizendo: mergulha, 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 aleluia. Aí você vem, chega o domingo à noite, você está aqui. Aí talvez olha para você e diz: você está ficando fanático. Você está ficando religioso. Aí você olha para ele e diz assim: eu estou ficando limpo, aleluia. Eu estou ficando limpo. Porque cada vez que você mergulha, você levanta limpo. Cada vez que você, aleluia, ouve a palavra, ela limpa, ela confronta, ela exorta, ela restaura, aleluia, ela consola, ela é refrigério, ela é, aleluia, a sua vida. A palavra é vida. É por isso que o inimigo não quer que você mergulhe. Mas, aleluia, no versículo 15, depois de tudo que aconteceu, que Naamã, ele levanta e ele é curado. Eu imagino ele dizer, porque os próprios servos dele disseram: mas Naamã, se talvez o profeta te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Por que não mergulhar? Algo tão simples. Às vezes o Senhor está nos pedindo algo tão simples e nós deixamos de fazer. É algo simples. Aí chega Naamã e ele já tinha separado antes, se você ler no texto, ele já tinha separado uma quantidade de ouro, prata, roupas finas, para levar, para entregar ao profeta Eliseu. Só que diz na palavra do Senhor que Eliseu, ele recusou aquele presente. Que Eliseu, ele não quis aqueles presentes. Por que, irmã Isa, Eliseu não gosta de presente? Quem não gosta de presente? Ele não gosta de dinheiro? Gosta de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Não, irmão, sim. Só que Eliseu, ele tem discernimento do que ele pode receber e do que ele não pode receber. Tem gente que dá para abençoar, mas tem pessoas que dá para dizer: eu posso pagar. E aqui, Naamã não estava pronto para isso. Naamã, ele ia achar que com esses presentes, com essa prata, com esse ouro, é como se ele estivesse pagando ao profeta. E Eliseu, ele disse: não, eu não quero. Eliseu era homem de Deus, profeta. Naquela época ele era profeta. Hoje somos homens e mulheres de Deus, mas Eliseu, ele era profeta. Bota para mim, da 2 Reis 13, 21, eu estudando sobre Eliseu. E isso eu falei com meu esposo, eu falei: meu Deus do céu. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aleluia. Será que esse profeta tinha poder? Será que esse profeta tinha graça? Será que esse profeta tinha unção? Ele tinha porção dobrada. Porque Eliseu, aleluia, Eliseu, ele fazia por reino. E quando você faz por reino, você deixa legado, aleluia. Você não deixa só marcas, você deixa legado. Quando o corpo do homem morto tocou nos ossos de Eliseu, reviveu. Este era o Eliseu que estava falando com Naamã. E ele teve o discernimento e não recebeu. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, para já não demorar, já estamos chegando no nosso tempo, é que uma menina tão pequena, através do seu testemunho, porque ela não era daquelas
aquelas meninas, qualquer meninas que não tinha credibilidade da Síria, que chega, fala e ninguém dá ouvido, não. Aquela menina era uma menina diferente. Aquela menina não era aquela menina que botava partiu praia e foto de biquíni, não. Aquela menina não é aquela menina que dizia para a mãe e para o pai, vai, não vai, não. Aquela menina era uma menina diferente. E através daquela menina, você sabe o que foi que aconteceu? Além da cura de Naamã, Naamã disse, ele pede ao rei um tanto de terra para levar para a Síria. Sabe por quê? Porque naquele tempo, eles achavam que só poderia adorar se estivessem na própria terra. Ele pede um pouco da terra para poder adorar. E ele fala assim, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Isso foi o que essa menina fez. Com o testemunho dela, ela chegou em outra cidade, longe da sua terra, longe do seu Deus. Não entendeu porque Deus não guardou, porque Deus não livrou. Mas ela não murmurou. Ela pregou a palavra. Ela foi uma missionária. Ela falou, aleluia, do poder, aleluia, do seu Deus. E ela ganhou, eu creio, não só ele. Imagine a esposa quando chegou que viu seu marido curado. A alegria dos familiares, de todos, o qual se escondia por debaixo das roupas. Porque não podia expor. E naquela época era uma doença amaldiçoada, não tinha cura. E por causa daquela menina, aleluia, ele foi restaurado. E além de ser restaurado, aleluia, ele passou a crer no Deus daquela menina. Ele passou a glorificar o Deus daquela menina. Eu queria te dizer nesta noite, como aquele homem pegou um pouco da terra e levou, aleluia, para a sua cidade para adorar ao Senhor Jesus. Pegue um pouco desta graça e leve para a sua casa. Pegue um pouco desta graça e leve, aleluia, para seu trabalho. Pegue um pouco desta tua graça e leve para a sua faculdade. Pegue um pouco desta tua graça, aleluia, e leve para dentro do seu casamento, porque esta graça, ela restaura, ela cura, ela salva. É esta graça que está aqui, porque ainda existem homens e mulheres de Deus. É esta graça que nos sustenta. E seja, que nós sejamos como esta menina, onde que quer que fomos, glorificar o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu queria perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor. Eu queria perguntar se tem alguém que não conhece ainda esse Deus poderoso. Que não conhece, aleluia, esse Deus, aleluia. Que talvez você possa dizer, mas não fez na vida de alguém, porque deixou acontecer. Isso são mistérios do Senhor, não muda a capacidade dele de fazer. Ele é. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, você pode vir aqui, que o pastor vai estar orando por você. Se tem alguém afastado, que quer fazer uma nova aliança com o Senhor, esta é a oportunidade. Aleluia. Mas que